Bom dia, queridos irmãos. A paz do Senhor a todos vocês. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua casa e que você tenha de verdade hoje um bom dia. Que seja um dia de paz, de muita alegria e que também seja um dia de muita comunhão com Deus. Porque para nós que estamos na presença do Senhor, muito mais do que coisas materiais, de verdade, vai pesar para nós as nossas questões espirituais. Isso, de verdade, é algo que enche os nossos corações de alegria, porque o nosso espírito, ele anseia, ele almeja por Deus. É como o salmista diz, né? Assim como a corça anseia por água, assim a minha alma anseia por ti. Existe uma sede em nós, uma sede que ela só pode ser saciada pelo Espírito Santo de Deus. São todos muito bem-vindos para essa Escola Bíblica Dominical. Que Deus lhe abençoe e nós estaremos aqui hoje todos juntos, eu e vocês, estudando mais uma lição. São todos muito bem-vindos. Você que faz parte da igreja, você que não faz parte da igreja, todos são muito bem-vindos em nome de Jesus. Deus lhe abençoe e que o Espírito Santo abra a sua compreensão para aquilo que ele quer falar contigo, comigo também, nessa manhã, né? Nós temos nessa manhã, ao contrário da semana passada, né, diversos aniversariantes. É engraçado porque em uma semana você não tem nenhum, né? Pelo menos não oficial. Na outra semana você tem quase 30. E nós temos uma turma boa fazendo aniversário essa semana. Nós temos a Vanessinha, né, a nossa querida Vanessa Matos, o nosso amado irmão Felipe Menezes também. Ele está fazendo aniversário também nessa semana, completou mais uma data dessa maravilhosa. A nossa querida irmã Raquel Esteves, diretora do Ministério Infantil da nossa igreja, professora das crianças. E Deus abençoe também a irmã Raquel, junto com esses outros irmãos. A nossa amada irmã Sueli Fiô, a irmã Sueli, uma bênção de Deus, estamos com muita saudade dela. De vez em quando, né, estamos aí sabendo. Um dia desse eu liguei para a Sônia, aí conversei um pouco e ela me falou um pouco da Sueli. Sueli está bem. E também temos a nossa querida irmã Aparecida, Maria Aparecida Andrade, a nossa irmã Aparecida, né? Que Deus abençoe a você também. Esses irmãos são todos irmãos muito amados, né? Muito queridos, e graças a Deus são irmãos que nós podemos dizer que temos comunhão com eles. Isso é algo maravilhoso. Que Deus abençoe a cada um de vocês, aniversariantes dessa semana. Pode ter alguém que nós tenhamos esquecido, quem sabe, é possível. Nós não somos perfeitos e às vezes falha o nome de alguém. Então não fique chateado, é só depois reportar para a gente. Mas de qualquer forma, nas nossas orações nós sempre pedimos, até mesmo por aqueles que não foram citados aqui. E Deus faz muito mais do que nós podemos imaginar. Nessa manhã, junto com essa oração que nós vamos agora fazer, agradecendo a Deus pelos aniversariantes desta semana, e essa oração é sempre uma oração grata, alegre, né? E nós sempre oramos a Deus assim. Mas nós também temos uma oração, e junto com isso nós vamos agradecer a Deus, mas nós também vamos fazer algumas intercessões. Nós vamos pedir a Deus. Nós vamos pedir a Deus pela nossa querida Júlia. Quem é da igreja, e até muita gente que não é da igreja sabe quem é a Júlia, a nossa pequena menina, e ela tem sido alvo das nossas orações, das minhas orações, da oração da igreja, da oração dos diáconos, dos pastores, e não só das pessoas da ICOR, da Igreja em Correias, mas também de muitas outras igrejas que estão intercedendo por ela. Eu creio no milagre, eu creio que Deus, ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e muito mais do que nós pensamos também. Então, o nosso Deus, ele é um Deus que tem todo o poder, e nós não temos dúvida que ele pode operar aonde não existe nenhum tipo de situação para o médico fazer.
nós estaremos orando agora, intercedendo a Deus por todos os enfermos. Eu sei que nessa situação que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão enfermas. Mas nesse momento, hoje, agora, nós vamos agradecer pelos aniversariantes e entregaremos também a Júlia nas mãos do Senhor. Existem diversos outros casos e à noite eu estou esperando uma autorização de uma pessoa para citar mais um caso aqui também, que é um caso de intercessão também, que nós faremos por essa pessoa, mas espero ainda a autorização dela para fazer isso, tá? Vamos orar? Se você puder, feche os teus olhos. Pai querido, estamos diante do Senhor mais uma vez. A noite passou. O dia, Senhor, já despontou e o sol brilha lá fora, Pai querido. E nós estamos com o coração grato, porque a vida é um dom, Senhor, dado por Ti. A alegria, Senhor, é algo que é derramado pela Tua palavra sobre os nossos corações. E nessa manhã eu venho te agradecer, Pai, porque os Teus filhos completaram mais uma data festiva, mais um ano, Senhor, de comemoração. É mais uma data onde a vida é comemorada, é celebrada. E eu quero te agradecer, Senhor, porque junto com eles, com as famílias deles, o Senhor também tem alegrado o coração da tua igreja. São pessoas importantes, Senhor, que fazem parte da igreja do Senhor. Te entregamos em tuas mãos os seus lares. Te entregamos em tuas mãos, Senhor, aqueles que vivem com eles. Te entregamos em tuas mãos, Senhor, a vida dos teus filhos, os sonhos. E também te pedimos, Pai, que a cada momento da vida deles, o Senhor continue a trabalhar nestes corações, aperfeiçoando, tirando tudo que não te pertence, mas, Senhor, substituindo por coisas que são do Senhor, como o Senhor tem feito conosco também. Entregamos os teus filhos nas tuas mãos com ação de graças. Alegres, Senhor, pela vida deles. Alegres por mais essa data festiva. E se acaso tiver alguém, algum irmão, que por uma falha nossa, Senhor, não foi citado aqui nesta manhã, te peço que de igual maneira o Senhor derrame das tuas bênçãos e das tuas alegrias por eles. E eu digo, Senhor, também, que o nosso coração também se alegra pela vida desse irmão que não foi citado, essa irmã que não foi citada. Tu sabes de todas as coisas. Também queremos, a partir deste momento, interceder, entregar-te nas tuas mãos, tornar público, Senhor, aqui, aquilo que tem sido falado no segredo dos nossos quartos, na nossa oração secreta contigo, na nossa oração dentro do nosso lar e nos nossos pedidos diários, Pai querido. Entregamos em tuas mãos a Júlia, Pai, e sabemos que agora mesmo, no momento em que estamos orando, tu podes, Senhor, tirá-la daquele leito, Pai querido, porque o que é impossível para o homem, para o Senhor é possível. Meu Deus, o Senhor não mudou e nós pregamos isso, não por uma conveniência, mas é porque nós acreditamos. Se o Senhor não fizer, o Senhor é Deus, Pai querido, como diz esse hino popular dos nossos tempos. Mas se o Senhor não fizer, o Senhor é Deus. Mas nós sabemos que o Senhor é Deus que faz. E o Senhor pode operar sim e contrariar toda a lógica humana. Te entregamos esta menina nas tuas mãos. Sua família, a sua mãe, a sua avó, seus tios, todos os que ali moram, Pai querido, e todos os que estão, Senhor, agora sofrendo, Pai querido, toda a tua igreja, os professores desta menina, aqueles, Senhor, da escola bíblica dominical. Oh, meu Deus, toma conta, Senhor, dela e estende as tuas mãos sobre essa menina. Meu Deus, eu te agradeço e te peço, Senhor, junto com o teu povo, que o Senhor faça um milagre na vida, Senhor, dessa família, na vida da igreja, e em especial na vida da Júlia, Senhor, que faz parte da nossa história. Assim eu oro te entregando em tuas mãos com esse pedido, mas também com o coração alegre, junto com o teu povo, com ação de graças pelos aniversariantes, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus, irmãos. E vamos continuar intercedendo por esses pedidos. Talvez à noite, se eu tiver uma autorização, eu farei mais uma citação que deve ser alvo das nossas orações agora no começo dessa semana. Bom, irmãos, avisando aqui, né, eu peço para avisar a vocês, a superintendência da escola bíblica, né, e eu também faço isso, e o pastor Célio de Lima Medeiros, nosso diretor de ensino, já deixamos cientes a todos os irmãos de que as revistas novas da Escola Bíblica Dominical já foram encomendadas e já foram enviadas. Nós devemos recebê-las ainda, talvez essa semana, no mais tardar a próxima semana. Porque nós já estamos chegando na lição número 11, não é verdade? Mas nós já estamos recebendo essa revista nova. Se Deus quiser, o tema é muito bom. Nós vamos falar, né, sobre enfrentamento de crises. Vai ser um trimestre e nós achamos muito adequado o nosso diretor de ensino, junto com a superintendência, né, a irmã Daniele, o irmão Luiz Carlos Soares, a irmã Daniele Silva também, e eu também junto, né, esse conjunto aqui, nós decidimos por essa revista porque o conteúdo realmente é muito bom. Tem uma surpresa boa para nós nisso aí, tá? Então, eu aproveitando isso, também quero dizer o seguinte, nós vamos começar a lição de escola bíblica agora. E eu te peço que você pegue a sua revista, ó. Pega ela aí, lição número 11. Hoje nós vamos falar sobre o título é Não cobice os bens alheios, tá? É o 10º mandamento. Finalizamos aqui essa decálogo, né? A ética do Sinai é o título da nossa lição e nós finalizamos aqui, mas ainda tem 2 lições. A lição da semana que vem é importante, a beça, e a última lição também importantíssima que nós vamos ter. A última lição nossa vai falar sobre o Sermão do Monte, que é de verdade a conclusão mais lógica para uma revista como essa. Então pegue aí a sua Bíblia, esteja com ela do teu lado, tá? Esteja com a revista de Escola Bíblica Dominical, e nós estaremos lendo agora, iniciando com esse texto básico. São 2 textos. Primeiro, Miqueias, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, e a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto o mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Naquele dia se levantará um provérbio sobre vós, e se levantará pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, ele a troca. Como me despoja, tira os nossos campos e os reparte. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor, nem quem lance o cordel pela sorte. Abacuque 2:9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens maus adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. E o último texto, Lucas 12, verso 15, e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Glória a Deus! Não cobice os bens do próximo, é o texto da nossa lição. A cobiça, né, ela é um desejo desenfreado, um desejo ardente, é um desejo imoderado de conseguir bens, honra, riqueza. Porque a cobiça ela tem diversas faces. A gente fala de cobiça e geralmente nós aqui vamos pensar mais nessa questão financeira, mas também é a cobiça. Tem gente que cobiça honra, cobiça status. Ou seja, ela tem um desejo desenfreado, imoderado, ela não consegue controlar. É algo que chega às raias do vício. É algo danoso, é algo que vai trazer para o seu coração
uma profundidade maligna. Ela vai se aprofundar no mal. Esse texto básico, ele fala muito bem sobre isso. O nosso texto áureo, por exemplo, aí já cita lá em Êxodo 20, né, que foi a base de todas essas lições até aqui. Êxodo capítulo 20. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Olha só, eu não sei se vocês repararam, aqui nós temos 7 não cobiçarás. A casa, a mulher, o servo, a serva, o boi, seu jumento, ou coisa alguma do teu próximo. São situações onde você não deve cobiçar. É um mandamento dado por Deus para aquele povo que tinha sido tirado do Egito e que precisava de leis novas. Mas vamos parar para pensar um pouco aqui. Esse mandamento, esse 10º mandamento, ele fala de algo que está simplesmente no desejo. Não é algo, por exemplo, não matarás, prática. Não roubarás, prático. Sabe, não adorarás a outro Deus, prático. Não cobiçarás, está trabalhando dentro do ser humano. É algo que vai acontecer em um lugar onde as pessoas não estão vendo. A nossa introdução, o autor fala um pouco sobre isso. Se os outros mandamentos são aplicados a atos pecaminosos externos contra Deus e o próximo, o 10º mandamento se relaciona aos sentimentos e intenções do coração humano. Interessante isso. Ou seja, a lei se aproxima do ensino de Jesus, Mateus 5:28, quando Jesus fala de coisas que estão ligadas não somente à prática, tá? O 7º e o 8º mandamentos proíbem a prática do adultério, ato sexual de uma pessoa casada com alguém que não é o seu cônjuge, do roubo. Mas o 10º veda até a intenção de praticar ambos. A cobiça. Por quê? Você pode... A cobiça pelo marido, a cobiça pela mulher do próximo, a cobiça pela riqueza do próximo, a cobiça pelo status do próximo, a cobiça pelo cargo do próximo dentro da igreja, a cobiça pelo... Sabe? Cobiça. É esse desejo desenfreado por algo. O autor termina assim: o texto áureo desta lição, Êxodo 20:17, tá? Desdobra esse mandamento em 2, cobiçar a esposa e cobiçar os bens do próximo. Então isso é muito bom. O contexto aqui desse Êxodo 20 é o povo no meio, sendo conduzido no deserto e passando aqui por essa situação onde eles estavam sendo treinados para aprender a se relacionar com as nações aonde eles estariam, mas também para que eles aprendessem a se relacionar uns com os outros. Isso é muito nosso, é muito com a igreja hoje. Essa batalha, por exemplo, da cobiça é algo que acontece internamente. Em algum tipo de grau, todo mundo tem não o sentimento de cobiça, mas um sentimento de insatisfação com a situação atual. E aí entra algo que nós devemos observar. Eu quero aproveitar essa introdução para falar sobre isso. O sentimento de insatisfação com a situação atual, ele é algo que pode me levar, e nós vamos ver isso com mais profundidade para frente, pode me levar a evoluir, a crescer. Eu não estou satisfeito com o meu porte acadêmico. Então o que eu faço? Eu volto a estudar. Eu vou conseguir fazer uma faculdade, eu vou conseguir fazer um doutorado. Eu vou conseguir fazer mais uma faculdade, eu vou conseguir me especializar numa outra área. Pronto. É por causa de uma insatisfação. Essa insatisfação, ela é algo desejável, até, dependendo da onde você viva, da idade que você tenha também, o projeto que você tem, porque isso tudo tem que estar adequado. A cobiça é diferente. A cobiça é um sentimento danoso, onde, de maneira geral, é um sentimento que vai matar a mim e, se bobear, vai matar a outra pessoa que é alvo dessa cobiça. Porque é um desejo, como eu disse, imoderado
desenfreado pelo bem, pela honra, pelo status, por outras coisas mais, tá bom? Nós andamos aqui, o primeiro tópico fala o que é a cobiça. É simplesmente um tópico onde nós vamos tratar aqui de uma situação sobre uma definição que o autor vai nos dar. A cobiça é um desejo desgovernado, egoísta e não governado. No Jardim do Éden, Eva desejou comer do fruto proibido. Seus olhos, seu coração se uniram e ela transgrediu a ordem divina. No texto, lá nos textos básicos, nós passamos por isso. E são textos que nós estamos lendo, né? E temos que ler, reler, e é um texto muito rico esse. Começa ali com uma mentira do diabo para ela, né? Deus não disse que vocês não poderiam comer de toda a árvore do jardim? Olha só, olha como é que começou a puxar o papo com ela. Deus não disse que vocês não poderiam comer da árvore do jardim? E ela diz para ele, não, não foi isso que Deus disse. Podemos comer de todas as árvores, só daquela, olha aí. O que o diabo faz com isso? Ele planta um desejo desenfreado, a cobiça no coração de Eva quando ele faz isso. Deus tem dado muitas coisas para mim e para você. E ele tem autorizado muitas coisas para a minha vida e para a tua vida. Ele tem dado coisas para nós que são importantíssimas e que são da nossa intimidade com Deus. Agora, observem uma situação interessante. Por muitas vezes, isso que Deus tem dado para a gente fazer, para nós andarmos, para nós crescermos, em vez de a gente crescer, a gente fica de olho naquilo que Deus não deu para nós. Ou seja, naquilo que Deus falou, não, isso não é para você. Tem isso? Tem. Tem isso para pastor? Tem. Tem coisas que não são parte do meu ministério. Eu vejo isso com esse pouco tempo que estou à frente da igreja em Correias e trabalhando no ministério pastoral. Os pastores mais antigos veem isso também, tem coisas que não são para eles. Então, isso, irmãos, começa nos pastores e vai seguindo por toda a igreja do Senhor. Cada um tem um talento, cada um tem um tipo de lugar que foi colocado por Deus. Então a cobiça ela vai contra isso. Lembra lá de 1 Coríntios capítulo 12? Vai falar abundantemente sobre isso, a igreja como corpo de Cristo, cada um com o seu lugar. A cobiça e a inveja. Opa, aí nós paramos aqui. Porque aí vai ter uma mistura. E a gente vai fazer uma divisão, mas isso aqui vai ser algo que vai andar sempre junto, porque cobiça anda junto com inveja. Tá? Há uma tênue, quer dizer, fina, passagem da cobiça para a inveja, a ponto de se confundirem uma com a outra. Enquanto a cobiça acentua o desejo por algo que não é seu, a inveja odeia o fato desse objeto pertencer a outra pessoa. Olha, a inveja não se satisfaz com o sucesso alheio e é uma deformação do caráter e pode-se dizer que a cobiça é a mãe da inveja. Deixa eu tomar um cafezinho aqui, rapidinho. Coisa boa esse café. Cobiça é um desejo sem governo. A cobiça é isso. É o desejo aonde você não... É um desejo sem governo. O desejo em si ele não é um pecado. Mas um desejo sem nenhum tipo de governo, isso é pecado. Agora, observe uma coisa. A inveja é um sentimento governado. Se a cobiça é um sentimento sem governo, a inveja é um sentimento governado. Por que governado? A inveja ela é governada porque ela é direcionada a alguém. Ela é incentivada por essa velha natureza, pelo inimigo das nossas almas, pelo mundo que nos cerca, que é um mundo extremamente consumista. Isso tudo vai nos fazer... Então é governado por alguém. É governado por quem? Pelo mal. É governado por nós mesmos, por essa natureza velha que tem que se mortificar a cada dia e que todo dia acorda ao nosso lado. Dormimos com o inimigo. E não é a sua mulher, não é o seu marido não, tá? É você mesmo. É esse ser aí dentro de ti. Por exemplo, essa questão de você ficar
Romanos 12, verso 15, né? Alegrai-vos com que se alegram e chorai com os que choram. Romanos 12, verso 15. Meus queridos, quem tem inveja não tem isso. Sabe por quê? Porque ele até vai chorar com os que choram. Eu lembro do reverendo, né? Pastor Sérgio Lima, falando sobre isso também algumas vezes em algumas situações. Chorar com os que choram é fácil. E sorrir com os que estão sorrindo. E se alegrar pela vitória do outro. E dar aquele sorrisão sincero pelo carro novo do fulano. Pelo cargo novo que ele conseguiu na empresa. Pela promoção. Pelo crescimento dentro da igreja. Pelo cargo conseguido. Poxa, parabéns. Mas é um parabéns sincero, né? Não é aquele parabéns com a faca nas costas, não. Esse parabéns sincero, e isso é algo que é maravilhoso. Mas quem é cobiçoso não tem isso. Sabe por quê? Não consegue ter. Ele vê isso como uma ofensa. Por que não fui eu? Isso não deveria ter feito para o fulano. Sempre tem uma vírgula. É aquele camarada, eu vou dar aqui um exemplo, que você comprou um carro, aí ele olha pro teu carro e fala assim, poxa, que carro bacana. Aí ele diz assim, mas bebe muita gasolina, né? Poxa, é bonito, mas, poxa, tu viu o verde? Teu carro é preto. Rapaz, é bom, mas, nossa, cabe na tua garagem? Entenderam? Sempre tem uma coisa, uma nota. Sempre tem uma nota errada, tá? Chorar com os que choram, mas sorrir com os que sorriem. Isso é algo que deve ser desejado. Essa luta, irmãos, não se envergonhe disso. Não se envergonhe. Você é humano. Você não é um super-homem, eu não sou super-homem. Isso são sentimentos que nós temos que lutar contra eles. Isso faz parte da batalha diária do crente. Isso faz parte de vida cristã de verdade. Crente de verdade, ele não está vivendo uma ilusão, uma coisa que só dentro do templo ele é são, glória, aleluia, e fora do templo. Não. O crente de verdade, aquele que nasceu de novo, ele luta pela coerência na sua vida, para viver dentro do templo algo maravilhoso que é uma extensão daquilo que ele vive fora da igreja, tá? O outro ponto aqui é 1.2, a inveja dos antepassados. O autor anda um pouquinho. Aí ele vai falar sobre Caim, por exemplo, que não admirou o seu irmão Abel, mas odiou por ser aceito diante de Deus. Isso é muito interessante, tá? Isso é muito interessante. Ele não admirou. Ele, na verdade, ele odiou o seu irmão. Não era admiração. E por isso ele matou o seu irmão. Olha o que chegou a isso. Ele vai falar dos irmãos de José que o invejaram tanto que não mediram consequências para vendê-lo. E aqui eu quero dizer uma coisa. O autor vai falar aqui de Gênesis 37. É nesse texto mesmo. Tá? Mas lá no versículo 18, você vai ver que quando eles veem José chegando, lá, Gênesis capítulo 37, versículo 18, quando eles veem José chegando, a intenção deles aqui não era vender, não. A intenção era matar José. Eles intentaram matar José. Vão matar. Aí tá. Ih, rapaz, tá chegando o sonhador. Olha aí, tá chegando aquele camarada que tem a capa colorida que papai deu para ele. E tá chegando aquele camarada que falou que nós um dia vamos nos curvar diante dele, e além disso, pai e mãe também vão. Sabe, era ele. A intenção era matar. A intenção não era vender. É que ali Deus cuidou de José e ainda naquela situação difícil, onde ele foi humilhado, onde ele clamou dentro daquele poço, sozinho, e ninguém deu nada para ele. E quando tirou, achou que, bom, meus irmãos pensaram bem, e quando ele viu os amalequitas ali, quando ele viu e ele pensou, poxa, vão me tirar, e quando ele chega e ele vê a luz e ele sai daquele buraco, ele entende que, na verdade, ele estava sendo tirado para ser vendido como escravo. Imagina como que não ficou o coração daquele jovem. Mas, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que José foi alvo da inveja dos seus irmãos, mas Deus estava com ele. É por isso que não adianta ser invejoso. Não adianta ser cobiçoso. Não adianta cobiçar o que Deus não te deu. Louve a Deus pelo que você tem, pelo que você é. E se você pode crescer na presença do Senhor, cresça. Cresça em amor, cresça em comunhão, cresça em conhecimento. É isso que é bonito.
Seguindo aqui, ele ainda vai citar Moisés, né, que sofreu a inveja de Miriam e Arão. E aí tem o caso interessantíssimo, porque ele estava se relacionando com a mulher, enfim, vocês sabem aqui o caso, como que foi, e existe ali uma, olha, não pode, não, e de repente ali Deus manifesta a vontade dele, e quando chega a esse ponto é algo terrível. Porque nesse caso de Moisés, por exemplo, quando é manifestado, Arão foi repreendido. E Miriam também com um pouco mais de gravidade. Miriam ficou leprosa, para não morrer, porque ela ia morrer. Moisés intercede por ela, e aí Miriam fica leprosa. 7 dias a marcha do povo de Deus parou. Por quê? Porque Miriam foi rebelde, foi invejosa nesse sentido. Ela quis, poxa, não, Deus fala por nós também, nós somos líderes também. Não, era Moisés. Ali era Moisés. Eles tinham o seu valor. Miriam tinha o seu valor. Arão tinha o seu valor. Deus nunca negou isso para eles. Eles tinham coisas. Miriam é citada como aquela que depois da travessia do povo no Mar Vermelho pega o tamborim e canta e louva a Deus e incentiva todo o povo a agradecer a Deus naquela festa maravilhosa. É lindo isso, tá? Seguindo aqui, 1.3, a cobiça e a ambição. Olha o que a cobiça vai gerando. Você falou de inveja, agora nós falamos de ambição. Além da inveja, a cobiça, e da cobiça existe a ambição. Opa! Esta tem seu lado positivo quando funciona como um agente motivador que impede alguém de buscar algo maior e melhor. Como, por exemplo, ele fala em uma vida espiritual de excelência, um nível mais alto de conhecimento, aquisição de bens e fim de alcançar uma vida mais confortável. Aqui está tudo certo. A ambição, nesse sentido, ela é boa, ela pode ser boa. A ambição, ao contrário, por exemplo, da inveja, tá, e da cobiça, a ambição, ela controlada e governada, sim, aí ela pode gerar um bom fruto, porque a pessoa que ela tem aqui uma ambição, nesse bom sentido da palavra ambição, ela pode querer chegar a algo maior. É simplesmente isso que o autor coloca e está dentro disso aqui. Tá coerente o que ele está falando. Essa vontade de crescer, ela parte de uma situação onde eu olho para mim e isso deveria, olha só, eu vou descrever algo ideal. Eu estou agradecido pela situação atual que tenho. Porém, existe uma certa insatisfação, porque eu acredito que eu posso melhorar. Acreditando nisso, eu trabalho, batalho e luto para melhorar. Eu tenho uma ambição, eu tenho um desejo de crescer um pouco mais nessa área, como ele falou, na área espiritual, na comunhão com Deus, no conhecimento da palavra, na comunhão com o meu próximo, no trabalhar dentro da igreja, no me desenvolver no ministério que o Senhor me deu. Oh, glória a Deus! Tudo bem. Agora, olha o outro lado disso. Contudo, a ambição também apresenta o seu lado ruim, quando é desmedida e vinculada à cobiça e à inveja. Jesus condena a ambição quando ela domina o homem e sufoca a palavra de Deus semeada no coração dele. Aí a parábola do semeador, né, lá em Marcos 4, verso 19, o autor vai colocar isso. A cobiça, ela é um catalisador. Ela é um agente que, quando ela entra na nossa vida, a cobiça, ela é um catalisador porque ela move em uma química, se a gente pudesse usar esse termo espiritual na vida do crente, ela move algumas coisas que vão fazer com que as coisas se transformem. O catalisador é um agente que ele transforma uma determinada matéria em outra. Por exemplo, vou dar um exemplo simples que todo mundo conhece aqui, é o Durepox. Você pega aquelas duas massinhas, uma branca, outra mais cinza, escura. Elas estão longe. Você amassa, você brinca, você deixa dias, esquece. Nunca vai endurecer aquilo. Estão sempre molinhas, né? Você pode deixar. Mistura uma com a outra. Elas têm um agente catalisador. Quando você mistura uma com a outra, querido, se você deixar
dependendo ou de um dia para o outro, acabou. Você nunca mais você vai amassar aquilo do jeito que você amassava. O agente catalisador. A inveja e a cobiça, elas fazem com que a ambição fique ruim, que a ambição seja maligna. Porque, na verdade, quando eu tenho inveja e uma cobiça, quer dizer, eu tenho um desejo desenfreado, e eu ainda tenho uma inveja, quer dizer, tudo aquilo que a pessoa faz me ofende, todo o crescimento dela agride a minha existência. É o caso de Amã e Mardoqueu. O simples respirar de Mardoqueu ofendia a Amã. Mardoqueu está vivo, ofendia a Amã. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas Amã perdeu a sua vida na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Meu Deus do céu! Observa isso. Então, o agente catalisador é horrível. Então, a ambição tem que estar no contexto correto, no contexto correto de vida, tá? Número 2, a cobiça e a derrota dos antepassados. Bom, exemplos de cobiça e consequências de derrotas podem ser vistos nos subtópicos a seguir. Nós vamos ver aqui alguns exemplos sobre isso. Primeiro exemplo que ele coloca, o clássico exemplo de Acã. O povo de Deus ele tinha tido uma grande vitória dentro dos muros, entrando ali em Jericó. O autor diz assim: os hebreus saíram muito bem na sua primeira conquista na terra de Canaã. Eles destruíram Jericó no grito e todos estavam compenetrados na missão. Foi Deus que derrubou o muro, tá, irmão? Entretanto, o povo não teve o mesmo êxito na segunda cidade, chamada Ai, por causa da cobiça de Acã. Quem viu e o denunciou foi o próprio Deus. O resultado foi que Acã e toda a sua casa foram apedrejados e queimados no vale de Acó. Para exemplo da congregação dos filhos de Israel, Acã cobiçou, agiu e morreu. Meu Deus do céu. Tiago 1, verso 15, vai falar que a cobiça, né? Vai falar da cobiça, ela dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago 1, verso 15, depois você vê lá. Se tiver com a tua Bíblia, já abre aí para dar uma olhadinha. Agora, observa só uma coisa. O caso de Acã é clássico sobre isso. Porque Acã, e você leu o texto, no texto básico, Acã, ele peca contra Deus, tinha uma ordem clara. Não podiam levar nada, não era para tomar nada para eles. O despojo, ou seja, os pertences que estavam com os inimigos, não eram para o povo de Deus tirar, não era para trazer nada para eles. E é terrível quando nós paramos para imaginar que por muitas vezes, esse desejo de cobiça, ele continua ainda hoje nos nossos corações em algum grau. E, irmãos, isso tem que ser combatido de maneira veemente. Isso tem que ser combatido, sabe com o quê? É igual como a gente faz educando o filho. Dizer não. Quem aprende a dizer não para um filho, e eu acho isso uma grande escola, aprende também a dizer não para si mesmo, ou pelo menos deveria. Porque na prática cristã diária, dizer não para nós é algo corriqueiro, é algo comum. Acã deveria ter tido dizer não para ele. Aí você fala, mas era muito difícil. É que você não viu lá o tamanho da barra de prata, você não viu como que era o vestido, você não percebeu essas coisas. Realmente eu não estava lá. Mas assim como você, eu já passei por muitas situações também, aonde eu já tive muitas vitórias nisso. Mas também já tive situações que não são tão honrosas assim. Tenho que dizer isso também. Eu acredito que você tem alguma coisa, pelo menos há pouco, sobre isso. Agora, meus queridos, essa questão de Acã, ela é muito séria. E ela serve de exemplo para nós hoje. Porque, como diz aqui no texto em Tiago, tá? A cobiça dá a luz ao pecado, e o pecado consumado gera morte. Quando aparece em nós esse desejo desenfreado por determinadas coisas, sejam elas materiais ou não, como eu já disse aqui, honra, cargos, reconhecimento, riqueza, bens, tá? Família, mulher, homem, tá? Ou qualquer outra coisa, casa, tá? Material ou não, vamos resumir aqui para ficar melhor.
Quando começa a aparecer um desejo desenfreado, opa, isso está em mim. Então eu observo isso em mim e tento trabalhar para me livrar disso. Por quê? Se eu não me livro desse sentimento inicial, daqui a pouco a inveja vai chegar. E a inveja vai chegar quando eu começar a rejeitar completamente as vitórias daquilo que é o meu alvo. Não é só uma vontade de crescer que eu tenho, é realmente um sentimento de que aquela pessoa também perca alguma coisa. Olha que coisa horrível. É um sentimento que aquela pessoa caia, que ela quebre a cara, que ela não se dê bem no que ela está fazendo. Isso é ruim demais. Tá? Outro texto, exemplo que o autor vai nos dar aqui é Davi. Davi cobiçou Batseba, sua súdita, mulher de Urias, soldado do seu exército. Do terraço do palácio ele assistia banhando-se em sua casa. A cobiça encheu-lhe o coração, ele mandou que a chamassem e se deitou com ela. A mulher de Urias engravidou e, para consertar a sua situação embaraçosa em relação ao seu marido, o rei promoveu a morte dele, colocando à frente do seu exército em uma batalha. Davi cobiçou. Foi levado da cobiça ao adultério e do adultério ao homicídio. Tudo começou com pecados dos olhos, quer dizer, com a cobiça. Isso aqui é aquele famoso, irmãos, um abismo chama o outro. Davi era homem de Deus. Davi era homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que tinha o conhecimento de Deus, intimidade com o Deus de Israel. É esse Davi. Mas aqui, irmãos, alguma coisa que começou nos olhos, simplesmente com a cobiça, com um desejo. Ele, que poderia ter muitas outras mulheres, ele desejou, cobiçou, e como eu falei aqui, e o autor fala também, é um abismo chamando o outro. É por isso que eu disse lá, olha, tem que ser controlado no começo. Porque, por exemplo, se você deixar crescer um eucalipto no teu terreno, meu querido, quando ele está só com 1 ano lá, você pode derrubá-lo com facilidade. Mas se você deixar passar uns 5 anos, você vai ter que contratar uma empresa para derrubar, tá? É assim, tem coisas que se a gente deixar, vai enraizando, vai se aprofundando, vai crescendo, vai incomodando. E cada vez fica pior. Tem sentimentos que você não pode jogar para debaixo do tapete. Não faça isso. Não se engane. Pegue isso e resolva agora. É alguma coisa que tem que ser resolvido com urgência. Não pode ficar tão somente em algo virtual, eu vou deixar para lá, um dia eu resolvo. Não. Esse sentimento de cobiça, esse desejo desenfreado pelas coisas dos outros, ele tem que acabar. Você tem que cortar isso. Isso é algo, irmão, que não é simplesmente um passe de mágica e resolveu na tua vida, não. Isso é algo que demanda esforço. Isso é algo que demanda interesse, dedicação. É algo que demanda esforço emocional. Sabe, você tem que se negar. Meu querido, minha querida irmã, meu querido irmão, você que está aí. Deus abençoe a tua vida. Mas se tem algum sentimento de cobiça, de desejo desenfreado por qualquer coisa na sua vida, corta isso. Eu quero dizer uma coisa, lembre disso. A ambição, o desejo de crescimento é algo que deve ser nutrido por nós, desde que ele esteja equilibrado. Tem equilíbrio? Então eu prossigo. Não, é algo danoso. Eu já não vibro mais com a vitória daquele que era o meu alvo, que eu gostaria de chegar até a ele. Então cuide disso, corte isso em nome de Jesus. Tópico número 3, glória a Deus. Estamos andando. As especificações do mandamento. Bom, o 10º mandamento não é tão genérico. Ele especifica a casa, a mulher, o servo, a serva, o boi, o jumento ou qualquer outra coisa que pertença ao próximo. Êxodo 20:17, né? É o nosso texto. Era uma sociedade agrícola, pecuária, né? Então a gente tem que entender isso aí. Por isso que fala de mulher, de servo, de boi, de ovelha, de jumento. E o autor vai fazer uma explanação aqui bem interessante. Não cobiçarás a casa do teu próximo.
Aqui no tópico 3 ele começa assim. Bom, vamos lá. Esse pecado nasce do descontentamento com a própria sorte. O ato de olhar para a casa do vizinho e observar tudo o que existe nela leva a indagações sobre o lar, a família, os bens do próximo. A cobiça funciona como uma atitude interna, pode ser identificada nas escrituras pode ser identificada nas escrituras com a própria avareza. Aqui pelo termo casa, né, existe uma explicação que tem que ser dada aqui, né, não compreenda simplesmente o edifício onde você mora, o apartamento que você mora, a casa onde você mora, fisicamente falando. Aqui nós estamos falando do lar, tá, também. Existe esse contexto aí. Essa insatisfação, né, não cobiçarás a casa do teu próximo. Por quê? Às vezes a pessoa pode querer aquela felicidade que ela, do seu ponto de vista, olha só como que funciona a cabeça de uma pessoa cobiçosa. A pessoa cobiçosa, ela está muitas vezes colocada, e aqui eu quero dizer, principalmente nas questões ligadas à sua visão de vida, à sua estrutura emocional e também espiritual, no nosso caso, nós temos que falar sobre isso também, ela está colocada em um lugar que não é um ponto de vista privilegiado em relação à vida das outras pessoas. E eu já vou me explicar sobre isso. Nesse lugar onde essa pessoa está colocada, existe de verdade um embaçamento da visão da realidade. Ela olha e vê a vida de outras pessoas e acha que a vida dos outros casais são perfeitas. Eu ouço muitos comentários, às vezes, que as pessoas falam: fulano tem isso que é casamento. Rapaz, mas isso é que é vida. Esse camarada tem uma vida de pregação da... Como é que prega bem, hein? Que comunhão que ele tem com Deus. Irmãos, isso tá ótimo. Eu posso olhar, desejar e querer chegar a esse nível, querer colocar a minha família nesse nível, querer chegar a ser um pregador desse nível, uma pessoa com intimidade com Deus naquele nível, que ora daquele jeito. Tudo bem. Só que quando eu tenho uma cobiça, um desejo desenfreado por isso, eu perco todo o padrão. Esse ponto de vista de onde eu olho não é a realidade. Porque, irmãos, acreditem, não existe supercrente. Não existe superpastor. Isso é algo que deve ser retirado das nossas vidas. Todos nós temos defeitos, todos nós temos situações de batalha, de luta, de negação. As pessoas que mais conhecem sobre pecado são aquelas que mais resistem ao pecado. E você pode falar: falou bobagem. Não falei, não. Ninguém, nenhum homem dessa terra vai experimentar as tentações que Cristo passou na sua totalidade. E ele nunca pecou. Ele nunca pecou. E ninguém foi tentado como ele foi tentado. Nenhum homem nessa terra foi tentado como ele. E ele nunca pecou. Aquelas pessoas que são mais santas são as pessoas que mais lutam contra o pecado. As pessoas que são mais santas, que nós conhecemos hoje, que têm vida com Deus, que têm comunhão com Deus, que são obedientes, que são pessoas que se entregam nas mãos do Senhor, que trabalham, que se dedicam, são as pessoas que mais lutam contra o pecado. E às vezes a gente tem justamente a visão do contrário. A gente acha: fulano de tal é santo, que vida boa que ele tem, que lar maravilhoso, que comunhão, que palavra, que quando ele ora, nossa, que coisa, sabe? A gente acha que isso vem por causa da ausência de batalhas. Errou e errou muito. Não é, não. Então é por isso que o invejoso tem uma visão distorcida de quem realmente é o seu alvo. Ele muitas vezes está olhando só as vitórias, mas ele não sabe o esforço que essa pessoa tem para ter o que ela tem diante do Senhor. Tá? E na vida material também é assim. Na vida acadêmica também é assim. Tem um preço a se pagar. Seguindo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. O pecado da cobiça consiste em pecar contra a propriedade. Nesse contexto aqui, vocês já sabem disso, alunos de escola bíblica dominical, que a mulher era tida como um bem material. Tá? Então a cobiça pela mulher aqui, por isso que é colocada a mulher. Mas, trazendo isso para os nossos dias, não cobiçará a mulher do teu próximo,
Não cobiçará o marido do teu próximo, nem o namorado, nem o noivo do teu próximo também. Tá? Isso serve para homem e para mulher. Essa cobiça ela não deve acontecer. Porque até mesmo nesses relacionamentos que são saudáveis, e nós já passamos por isso aqui bem recentemente em uma revista, falando sobre essa questão do adultério e sobre a relação de maridos e mulher. Falamos muito sobre isso, foi uma lição maravilhosa para mim. Também recebi um retorno posterior também bem interessante sobre isso. Agora, vocês vejam só, nessa questão de não cobiçar, por que não cobiçar? Porque, como eu disse, não existe perfeição em nenhum casamento, em nenhum lar, nenhum tipo de relacionamento entre homem e mulher é perfeito. É que, na verdade, como eu disse aqui, o invejoso ele está em um lugar onde ele observa distorcidamente a vida das pessoas. O invejoso, o cobiçoso, ele está olhando de um lugar onde ele não está vendo a realidade. Ele observa e ele vê algo que é romantizado. Ele não sabe da realidade. Depois de 9 anos, né, eu repito isso aqui, falei isso há pouco tempo atrás, os Estados Unidos conseguem colocar 2 astronautas na estação espacial lançados dos Estados Unidos. Antigamente eles lançavam pela Rússia, por uma nave chamada Soyuz, e custava 95 milhões. Um empresário dos Estados Unidos conseguiu desenvolver um sistema que manda astronautas a 55 milhões. Cada astronauta custa 55 milhões, é o valor do ticket, tá? Da viagem da Terra até a estação espacial. 55 milhões. Economizaram bastante. E é um sistema super inteligente. Bom, lá de cima, por que eu estou falando isso? Estou citando isso pelo seguinte, lá de cima, e tem agora na internet, né? Não agora, tá? Depois que acabar aqui você vê lá. Você vai lá na NASA e você vai conseguir ver os astronautas na estação espacial ao vivo. É lindo. Você vê o globo terrestre. Essa bola azul com nuvens. O mar lindíssimo lá de cima, enchendo toda a Terra, na escuridão do espaço. Aí você vê a Terra, aquela... Que lindo, irmãos! Da estação espacial ao vivo. Você pode ver isso ao vivo. Depois que acabar a escola bíblica dominical. É lindo. E quando eu olho lá de cima, e quando eu vejo essa visão lá de cima, é romantizada, é bonita. Mas quem observar lá de cima vê calma, tranquilidade e paz. Mas nós estamos em conflito. Nós estamos vivendo uma pandemia. Alguns lugares vivem conflitos de guerra, lutas, batalhas. Do ponto de vista da onde os astronautas estão olhando, parece que tudo está em paz. Mas quando você passa a viver com os pés aqui nessa terra, você vê que tem muitas lutas. Assim é a nossa vida. A pessoa cobiçosa, ela tem essa visão distorcida, porque ela está vendo de longe. Ela não tem nem ideia do preço que se paga por essa suposta alegria, não é suposta, por essa alegria, por essa felicidade de fazer o que Deus está mandando. Tá? Não cobiçarás os servos e a serva do teu próximo também. Ele fala aqui sobre essa questão da escravidão, né, que é algo extremamente terrível, não se enquadra nos nossos dias, mas ele fala sobre, hoje a gente falaria de bens materiais, tá? Quer dizer, não se deve cobiçar de maneira desproporcional o bem do próximo, e nem de maneira nenhuma. Você pode sim ter um sentimento de melhora. Você tem um pequeno negócio, quer que o seu negócio aumente, que você passe em vez de ter uma loja, ter 2 lojas. Você quer, em vez de ter uma banquinha de camelô, ter uma barraca em uma feira. Não, em vez de ter uma barraca numa feira, agora eu quero ter uma loja. Ah, eu quero, agora que eu tenho essa loja na rua, eu quero ter uma loja dentro de um shopping. Agora que eu tenho 3 lojas, eu quero abrir uma rede. Ponto, ótimo. Até aí tudo bem. Mas só que quando eu passo a cobiçar, eu vou ser, com toda certeza, induzido à inveja. E a inveja vai me fazer morrer. Os projetos vão ficar para trás. Porque, na verdade, de maneira geral, nós sempre vamos olhar e veremos pessoas que, na nossa visão, são pessoas mais bem-sucedidas do que nós. Em todas as áreas. O cobiçoso, ele está
ele está determinado para ele a infelicidade. Sabe por quê? Porque toda vez que você fizer comparações de você com outras pessoas, você vai ver muitas pessoas que, na sua visão, estão abaixo de você. Mas você vai ver muitas outras que estão acima de você. Então, o invejoso, ele vai se sentir mal. Ele vai querer humilhar quem está abaixo dele e ele vai querer derrubar quem está acima dele, custe o que custar. A inveja pode levar, de verdade, o homem a pecar gravemente contra Deus. E ai, e aí eu repito, ai, se o seu alvo é um servo de Deus. Ai, porque Deus cuida daqueles que ele chama. Deus cuida dos seus filhos. Deus, ele cuida e ele trata e ele guarda. Ele faz isso mesmo. Então cuidado, tá? Não cobiçarás os animais do teu próximo. O boi 3.4, tá? Só para a gente se localizar. Os animais, né? O boi e o jumento eram animais usados para arar a terra na agricultura. Enquanto o pobre tinha que arar a terra com a força do seu braço, aquele que possuía animais fortes para essa tarefa obtinha maior conforto e mais vantagens econômicas. A questão é que o ato de cobiçar os animais dos outros poderia levar o cobiçoso a dar um passo a mais e um dia roubar o seu próximo. Assim como a cobiça, a mulher alheia, poderia levá-lo a consumar o adultério. Ponto. É isso mesmo. Tá? A cobiça é uma semente do mal. A cobiça ela é uma pequena, é um pequeno desejo plantado no coração do homem que pode frutificar em algo ruim. De novo, eu tenho que adequar o que nós estamos falando aqui à nossa realidade. Bom, se eu não tenho um desejo por mudar a minha situação atual, eu nunca vou crescer. Eu tenho que ter, a princípio, um desejo de mudar a minha situação atual de vida. Seja ela acadêmica, financeira, seja ela no ponto de vista de negócios, seja ela emocional, relacional, espiritual, eu tenho que ter um desejo em melhorar. Agora, vamos parar para observar uma coisa. Esse desejo, ele não pode se tornar um desejo desenfreado, porque quando ele fica desenfreado, sem governo, sem controle, ele vira cobiça. A cobiça é esse desejo sem freio que eu tenho, sem governo nenhum. A partir desse momento, pode ser que ele evolua para uma inveja, ou seja, o alvo que eu quero alcançar me ofende em cada vitória que ele tem. Cada vitória que ele tem, eu me sinto ofendido. Eu não me sinto alegre. E quando isso acontece dentro do contexto, aí eu trago para nós, igreja, se torna gravíssimo. Porque aí eu tenho o meu irmão tendo vitórias e eu entristecido do outro lado por causa da vitória que esse irmão teve. Isso é maligno. Isso é para arrebentar a vida do crente. Isso é para derrubar todo mundo. Porque é uma insatisfação, como o autor falou aqui habilidosamente lá no começo. É algo que acontece internamente. E muitas vezes eu estou olhando para as pessoas, elas estão assim, ó, sorrisão no rosto. Mas e por dentro? Como que está? Isso é algo pessoal. Essa lição ela fala profundamente, na minha opinião. Chegamos ao tópico número 4. E essa lição, eu também, como outras, eu sinto muita falta das nossas perguntas, né, que poderiam ser feitas se estivéssemos presencialmente. E não é o caso aqui, eu não tenho como. Eu, inclusive, desclassifico aqui até os comentários para eu não poder ser influenciado por isso, tá? E nós vamos seguindo. O tópico 4 já vai falar assim. Um servo de Deus, salvo em Cristo Jesus, não pode ter a mesma conduta de um ímpio, que não obedece às Escrituras. A cobiça se enquadra na lista das obras da carne, mais especificamente na acepção do pecado, tá? No sentido do termo, né? Nesse caso, do pecado da inveja. É o que nós falamos. A inveja, ela é muito maligna.
E ela é uma consequência direta da cobiça. A inveja vai me fazer odiar e até mesmo adoecer por causa da vitória de outro. É o que eu citei lá, o caso de Amã e Mardoqueu. O respirar de Mardoqueu ofendia a Amã. Meu Deus! Quantos outros exemplos desses você não tem na Bíblia? Meu Deus! O autor prossegue no tópico 4. Não há nada de errado em desejar o que é bom, necessário e legítimo. Qualquer ser humano desprovido de desejos e vontades não teria um impulso necessário para realizar qualquer coisa na vida, a começar pela busca do pão para a sua sobrevivência. Se você não tem esse impulso, você vira um vagabundo. Se você não tem esse impulso, você vira uma pessoa que nunca vai crescer, nunca vai aprender uma tática nova, nunca vai aprender algo novo dentro da tua profissão. Nunca, sabe? As pessoas, na minha opinião, que começam a verdadeiramente morrer, morrer no sentido de até espiritual, são aquelas pessoas que deixam de aprender, que nunca estão aprendendo. Não, onde eu estou, sabe? Isso é horrível. Então você tem que ter um desejo de melhora, sempre. Dentro da possibilidade de cada um, é lógico. Evidentemente, isso tem a ver com a idade que se tem. Isso tem a ver, eu estou falando que a pessoa mais velha não tem sonhos e projetos. Não é isso. Eu estou dizendo que a pessoa mais velha ela tem sonhos e tem projetos, sim. Mas que ela tem projetos e sonhos adequados. Adequados para a sua situação. É a mesma coisa que nós estamos falando sobre essa relação de igreja e essa questão do crescimento dentro da igreja. Deus colocou cada um de nós aonde Ele quis. Cada um de nós tem um dom de Deus e será usado por Deus com esses dons. Não se pode ficar desejando aquilo que eu não tenho. Muitas vezes o sujeito quer ser um pregador, vou falar rapidamente sobre isso. Mas o abençoado não lê a palavra de Deus, não lê a Bíblia. Ele acha que é simplesmente ir lá na internet, baixar uma mensagem e ler aquilo, pregar, fazer uma cara boa, contar uma piada lá no meio, contar 2, 3 ilustrações, colocar um fundo musical emocionante e aí pronto. Opa, ô glória! Não é isso. Isso não é real. Irmãos queridos, nós tivemos aí um apagão, né, geral em Petrópolis, pelo que eu entendi. Parece que no bairro da Glória também, e em Correias, na nossa região aí toda, acabou também a luz, tá? E ainda bem que nós estamos lá no último tópico, né? Tô vendo, como eu disse aqui, eu tô sem os comentários, tá? Mas eu tô sabendo, tô vendo que tá todo mundo aí voltando, né? E eu quero fazer uma conclusão aqui. Voltando aqui, nós estávamos no tópico 4, tá? Só para que você retome aí essa lição, tá? E nós estamos falando um pouco sobre o finalzinho aí da inveja, né? E todo o mal que ela faz. Aplicar esse mandamento hoje é o nosso último tópico. Eu já falei aqui sobre essa primeira parte, sobre esse sentimento que tem que fazer parte de nós, de uma certa insatisfação, mas tem que ser uma insatisfação coerente, que faça com que a gente cresça. Tem que se ter isso, mas tem que ser uma insatisfação coerente. Eu vou explicar o que é isso. Não adianta, por exemplo, eu hoje eu chegar, por exemplo, e eu quero ser um astronauta. Só que eu não estudei para isso. Eu não estudei para isso. Eu não tenho conhecimento para isso. Eu não tenho vontade de estudar, eu preciso de me formar. Eu tenho que me formar em engenharia. Eu tenho que fazer diversas outras faculdades. Eu não posso chegar agora, por exemplo, com 47 anos de idade, e querer começar uma carreira militar. Não dá mais. Não é possível mais. Então tem certas coisas que você tem que adequar ao teu estilo de vida. Mas dá para crescer em outras áreas. E é isso que nós temos que olhar, tá bom? O autor, ele traz, eu quero ler isso aqui, uma outra coisa, que ele fala assim, aqui no 4. A distinção deve ser feita ao almejar o que convém e desprezar o que não convém. Olha o segredo. A cobiça é perniciosa, porque faz com que o indivíduo ponha os olhos sobre o que é do próximo e em sua mente. Coloque-se no lugar dele, passando a desejar o que é do outro
E, por fim, desejando ser o outro, ou seja, a cobiça se transforma em inveja. É por isso que a cobiça da carne e a cobiça dos olhos não procedem do Pai. Tá? A pessoa cria um universo paralelo. É como se nesse universo paralelo, ao lado do universo real, ela criasse uma outra vida. É como se ali ela começasse a querer aquilo. Só que esse universo paralelo, por não ser real, começa a incomodar a vida real. Então, irmãos, a inveja, a cobiça, a princípio, ela é simplesmente um desejo que pode ser controlado por nós. O desejo, a princípio, simplesmente, puro e simples, ele não é um pecado. A cobiça é. Porque a cobiça é quando eu largo esses desejos à sua própria vontade. Ele mesmo vai produzindo o que ele tem que produzir. Isso gera inveja, a inveja vai me levar a pecar, a não ter felicidade na minha vida, a ser uma pessoa extremamente infeliz, amarga, crítica ao extremo. É aquela pessoa que, fulano pregou, mas se fosse eu tinha pregado muito melhor. Fulano está tocando, mas esse camarada toca muito mal. Se fosse eu ali, opa, aí sim. Fulano está cantando, mas nossa, é desafinado, hein? Se eu tivesse lá, aí sim. Sabe? É um sentimento terrível. É uma coisa que cheira mal. Isso, quando você traz isso para a vida cristã, para um ambiente de adoração que o crente deveria viver, não só dentro da igreja, mas na sua vida cotidiana, queridos, isso não é aceito por Deus nunca. Conclusão da nossa lição. Em uma sociedade tão ávida por adquirir bens de consumo, incentivada por excelentes profissionais de publicidade, capazes de induzir a mente das pessoas mais suscetíveis à propaganda, de propaganda, necessidades que não existem, precisamos aprender a vigiar nossos impulsos e a nos guardar do pecado da cobiça, que derrotou e ainda destrói tantas pessoas no mundo, fazendo-as escravas do mercado e aprofundando-as em dívidas impagáveis. Tá? Em relação a tudo isso, a palavra de Deus recomenda: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13, verso 5. E a cobiça é um pecado que pode aliar-se diretamente ao adultério, à ganância, à avareza, que também é idolatria. O autor fecha assim. Eu quero finalizar essa lição te falando o seguinte: a cobiça, ela é igual chuchu. Você já entendeu, né? A cobiça, ela se alia a outras coisas e pega o gosto disso. Esse desejo desenfreado, ele pode sim levar uma pessoa a pecar. A partir do momento que eu perco a alegria da comunhão, o calor de verdadeiramente vibrar pela vitória de alguém. A partir do momento que eu perco esse desejo lindo, puro e maravilhoso de sorrir internamente pelo bem adquirido do próximo, pela promoção que ele teve no serviço, pela conclusão da faculdade, pela viagem que ele está fazendo com a família dele, sabe? Pelo carro novo que ele teve, pela casa nova que ele fez, pelo ministério que ele está alcançando, pela consagração ao cargo tal dentro da igreja. Toda vez que eu perco essa capacidade de me alegrar com essa pessoa, irmãos, é um alerta, é um sinal laranja. Já acendeu o sinal laranja. Olha, cuidado, você está passando dos limites. Cuidado, se você ultrapassar, você pode se machucar. É hora de tratar, é hora de cuidar. Às vezes a gente deixa passar dos limites, e como eu disse aqui, cada vez que você não trata disso, a situação só piora. Então cuide disso. Que Deus lhe abençoe nessa manhã. Que Deus derrame das mais ricas graças dele sobre a tua vida. Eu fui autorizado a fazer uma oração pela irmã Neide, tá?
A irmã Neide já está no hospital, a irmã Neide Fátima, ela já está no hospital aguardando, né, para ser internada. Ela vai passar por um procedimento cirúrgico e nós estamos em oração por ela. Era essa autorização que eu estava esperando. E nós vamos finalizar essa lição de hoje, orando, agradecendo a Deus por tudo que nós vivemos aqui até esse momento. E eu quero dizer para você que mais tarde à noite tem mais. A partir das 19 horas nós estaremos trazendo uma palavra para o teu coração, para a tua vida. Acompanhe, por favor, esteja junto, né? Para finalizarmos bem o nosso domingo. Mas nós vamos orar pela irmã Neide, que agora, enquanto nós estamos aqui reunidos, ela está no hospital esperando a sua vaga para ser internada, né? E para passar por esse procedimento cirúrgico. E mais uma vez, nós estaremos entregando nas mãos do Senhor também a nossa querida Júlia. Vamos agradecer a Deus? Feche os teus olhos, se você pode, aí, e vamos entregar nas mãos do Senhor. Deus querido, mais uma vez nesta manhã nos achegamos a Ti e queremos Te entregar a nossa querida irmã Neide de Fátima em Tuas mãos nesse momento. Me lembro agora, Senhor, do cafezinho que ela prepara para as pessoas ali na escola bíblica dominical, junto com outros irmãos, pela alegria que temos no seu sorriso. E lembramos, Pai querido, das palavras que ela sempre tem em sua boca para consolar os corações. Mas nesse momento nós intercedemos por ela, Pai, porque ela já está lá naquele hospital esperando uma vaga, esperando, Senhor, ser chamada para aquele procedimento cirúrgico. Eu creio, Senhor, o teu povo crê no poder do teu Espírito Santo e pedimos que o Senhor acalme o coração da tua filha. Faça com que ela esteja relaxada, tranquila e calma, Pai, porque o Senhor é o dono da vida dela. Te entregamos em tuas mãos cada médico, cada enfermeiro, cada profissional que vai encostar no corpo da tua filha. Te pedimos, Senhor, que esse procedimento cirúrgico seja bem sucedido. E pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude para manter não somente hoje, mas durante todo o período que ela estiver passando por essa cirurgia, que nós estejamos buscando a tua face. Obrigado pela vida da tua filha. Abençoa o irmão Josias. Te pedimos pelo Tiago, pela Lorena, Senhor, e pelas demais netas, Senhor, pela Bia. Te entregamos em tuas mãos todos os seus familiares. Te entrego em tuas mãos toda a igreja, cada um de nós, Senhor, que vive bem de pertinho com a Neide, que a ama. Toma ela nos teus cuidados. Também te entrego em tuas mãos mais uma vez, Senhor, te pedindo pela Júlia. Ô, meu Senhor, nós continuamos acreditando no teu milagre para a vida daquela menina. O Senhor pode verdadeiramente estar querendo trazer um sinal para aqueles médicos, para aqueles enfermeiros, para a família e para a igreja. E se assim o Senhor quiser, eu sei, e o teu povo sabe, que tu podes fazer até mesmo agora, porque para o Senhor não existe falta de poder. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que ainda hoje faz milagres. Ô Senhor, nós cremos no teu milagre. Te agradeço por essa escola bíblica dominical, meu Senhor, pela tua palavra, por essa lição tão maravilhosa. Tira todo sentimento, Senhor, de cobiça do nosso coração e ajuda-nos a enfrentar isso com a direção do teu Espírito Santo. Abençoa todos os que participaram desta escola bíblica e todos os que ouvirão esta lição depois. Assim eu oro agradecido, te entregando o nosso domingo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame sobre você a alegria imensa de fazer parte da Igreja do Senhor. A paz de Cristo e até mais tarde. Nos veremos aqui a partir das 19 horas. A paz do Senhor.